Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar dessa questão número 1. O que é que ele fala? Observe as retas no plano cartesiano a seguir. Aí ele fala, se M1, M2, M3 e M4 são os coeficientes angulares das retas R, S, T e V, respectivamente, é possível afirmar que. O que é que nós temos que analisar? Nós temos que analisar as retas R, S, T, E V. Por quê? Olhando esse gráfico, ele vai dar as retas para vocês. O que é o coeficiente angular? A gente fala que, né, a inclinação da reta em relação ao eixo X. Então, o que é que nós temos aqui? Analisando todas essas retas. A primeira que ele pede é R. R é essa reta aqui. Ou seja, ela é perpendicular ao eixo X. Então, quando essa reta ela é perpendicular ao eixo x, o que é que acontece com isso? Ela não se define o coeficiente angular, pois a tangente de 90 não existe, porque ela não tem inclinação para lá e nem para cá. Então, esse cara ele fica como indefinido. A mesma coisa nós vamos analisar a reta S. Ele não fala da reta S, ela é paralela ao eixo x. Se ela é paralela ao eixo x, ela vai ficar em cima desse cara. Então ela não vai ter uma abertura, uma inclinação, um ângulo igual esses caras aqui, que ela vai estar zerada aqui. E se a reta do eixo x ela é paralela, o coeficiente angular é nulo, pois a tangente de zero é zero, porque ele não vai abrir para cima nem nada. Lembra que nós falamos do gráfico no plano cartesiano? Nós temos a circunferência e nós temos que analisar. Vamos fazer essa circunferência aqui para vocês entenderem como que ela funciona. Lembra que eu tinha falado para vocês que nós temos uma circunferência, aí nós temos esses caras aqui no eixo, aí aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, se ela está paralela, ela não vai abrir ângulo nenhum aqui, então ela é nula. Agora vamos analisar a outra reta. Qual que ele fala a outra reta? Ele fala a reta T. Quando nós analisarmos a reta T, o que acontece? Ela vai ter aqui um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. Ela está entre 0 e 90 graus. Então esse ângulo se caracteriza, quando nós fizemos circunferência, no π sobre 2. Lembra que a gente fez o ângulo π sobre 2? Ou seja, então, qual que é a definição que nós temos disso? Quando ele vai estar no π sobre 2, ele vai estar aqui nesse primeiro quadrante. O que é que fala a regra do sinal do seno e cosseno? Os sinais são iguais, não é? O seno do primeiro quadrante, o sinal não é positivo? E o cosseno do primeiro quadrante, o sinal não é positivo? Se o sinal for positivo, o que é que vai acontecer com essa reta? Nesse caso, o seno possui o mesmo sinal? Então a tangente vai ser positiva, porque você vai ter seno positivo e cosseno positivo, ele vai ser mais com mais, menos. E na outra situação que a gente analisa, a outra é reta V, o que acontece? Olha que ele tem um ângulo aberto. Se ele tem esse ângulo aberto, o que é que ele fala? Esse aqui é fechado, ó. Então ele vai estar fechado, ó, ele vai estar menor que 90. Essa aqui, ó, o ângulo está aberto, ela é maior que 90, ó, mas é menor que 180 aqui, ó. Mas aí, em todo caso, esse ângulo é um ângulo que? Obtuso. O que é que acontece com esse ângulo obtuso? Ele vai ficar no segundo quadrante. Se ele ficar no segundo quadrante, o que é que fala o sinal do seno? No segundo quadrante, o seno é positivo. E o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, mais com menos, ele vai dar menos. Então, o que é que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai ser negativo. Então, a alternativa correta seria o item E. Beleza, pessoal?